Nós vamos falar um pouco sobre as oportunidades que a área de meio ambiente oferece para profissionais que dominam o direito ambiental. Nós vamos abordar alguns tipos de processo, como processo administrativo, processo penal, processo civil, ação por indenização por danos ambientais, e nós vamos abordando trechos do direito ambiental e verificando as oportunidades de trabalho que são oferecidas para profissionais que atuam na área de meio ambiente. Partiu essa ideia de ministrar treinamentos para profissionais da área ambiental, certa vez que eu participei de uma audiência criminal. Eu vou contar o fato mais específico para vocês, e após essa audiência surgiu essa ideia que eu poderia ajudar outros profissionais e também seus clientes e também o meio ambiente, compartilhando conhecimento sobre o direito ambiental. Eu trabalho já há 14 anos na fiscalização ambiental. Eu sou graduado em Direito, sou especializado em perícia, auditoria, gestão e direito ambiental, e além de outros cursos que eu já fiz na área durante esse tempo todo que eu atuo na área de meio ambiente. E no meu trabalho a gente se depara com muitas questões ambientais no dia a dia na prática. São questões de licenciamento, são questões de regularização, são questões de multas, são questões de crimes ambientais, são questões de processos ambientais. E certa vez, em um desses processos, eu fui ouvido como testemunha numa audiência criminal. Quando você faz uma fiscalização ambiental, seja qualquer fiscal do IBAMA, dos órgãos estaduais, etc., que aquele fato configura um crime, posteriormente você é intimado perante o Poder Judiciário para prestar seu testemunho sobre aquele crime ambiental que ocorreu, tendo em vista que foi você que esteve no local, tendo em vista que foi você que constatou o crime, então você é a principal testemunha do ato ilícito. E, certa vez, eu fui intimado no Poder Judiciário, na Justiça Comum, por uma autuação que eu havia feito há um tempo atrás de uma pessoa. E chegando na Justiça, eu nem me lembrava qual o fato que era, chegando na Justiça Comum, foi me ofertado, né, o processo para eu dar uma lida. Eu li o processo para recordar qual fato teria ocorrido, qual fato seria, né, pelo qual eu estaria prestando o meu testemunho, e eu me lembrei do fato. Era uma situação onde o cidadão ele possuía um lote urbano que ficava a menos de 30 metros do curso d'água, de um rio com largura inferior a 10 metros. Então, seria área de preservação permanente este local. As faixas marginais, seja em área urbana ou rural, de cursos d'água, elas são áreas de preservação permanente. De acordo com a largura, ela varia de 30 a 500 metros. Agora, com o advindo dessa recente alteração no novo Código Florestal, os municípios também poderão legislar sobre as faixas marginais de curso d'água em áreas urbanas antrópicas consolidadas. Então, o município, em áreas urbanas antrópicas consolidadas, poderão definir, através de lei municipal, ouvindo os conselhos estaduais ou municipal ou federal de meio ambiente, poderão definir faixas de área de preservação permanente diferentes da que está estabelecida no novo Código Florestal. Lembrando que é só em relação à faixa marginal, APP de faixa marginal de curso d'água. As demais faixas, o município não pode legislar e alterar o que está descrito no Código Florestal. O município, neste caso, que não seja APP de curso d'água, ele pode criar uma norma mais restritiva, porém uma norma mais liberal,
De forma alguma, ele pode criar. Por exemplo, se tem a APP de uma nascente, é 50 metros, um raio de 50 metros ao seu entorno. Se o município ele quiser estender dentro da sua área a APP para 60 metros, o município pode, mas o município não pode delimitar uma APP de uma nascente de 30 metros ou 20 metros, por exemplo. Já no caso de curso d'água, se o município criar uma lei municipal ouvindo os conselhos estaduais ou municipais de meio ambiente, onde tem o conselho municipal, ele já pode definir a APP de um curso d'água com metragem menor que 30 metros. Isso que foi a recente alteração que ocorreu no novo Código Florestal. Então, neste caso, era antes dessa alteração, neste caso, dessa história que eu estava contando para vocês. O cidadão, ele tinha um lote urbano que estava todo em APP. As margens desse lote urbano, bem no limite dos 30 metros, ele tinha uma edificação. Porém, essa edificação, ela não tinha acesso ao fundo do seu imóvel, onde tinha uma área bem grande e ele construiu uma garagem. Só que ele precisava construir um acesso para chegar a essa garagem. Então, ele fez uma passagem na área de preservação permanente para ter acesso ao fundo do seu imóvel, onde ele havia construído a garagem. Neste lote urbano, não havia nenhuma floresta. Havia algumas árvores frutíferas que ele havia plantado, mesmo assim ele não suprimiu nenhuma delas, e vegetação rasteira, o solo estava bem exposto mesmo, gramíneas, etc. Então, neste caso, quando eu li o processo, eu já estranhei uma situação. Os crimes, quando eles são de menor potencial ofensivo, eles são julgados no juizado especial. Essa audiência era na justiça comum. Os crimes de menor potencial ofensivo, eles são julgados no juizado especial. Quais são esses crimes? Aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, se tem um crime que lá no Código Penal, na Lei de Crimes Ambientais, a pena máxima não ultrapassa 2 anos, ele é julgado no juizado especial. Se tem um crime cuja pena máxima ultrapassa 2 anos, ele é julgado na justiça comum. Neste caso, o fato ele se amolda. Alguns doutrinadores até entendem que esse fato é atípico, não configura crime, mas, em regra, a maioria dos processos são pelo cometimento do crime do artigo 48 da Lei 9.605. O Ministério Público, em regra, quando ocorre uma intervenção em área de preservação permanente, ele oferece denúncia pelo crime do artigo 48 da Lei 9.605, ou pelo crime do artigo 64, que é o crime de construir em solo não edificável, que aí tem a norma estabelecendo que construções a menos de 15 metros de curso d'água, em regra, é solo não edificável. E não pode ser construída, ela está ilícita, né, se tiver a construção, porque esse solo, uma faixa de 15 metros do curso d'água, ela é considerada solo não edificável. Então, quando tem uma construção ali, em regra, configura o crime do artigo 64. Mas, neste caso, estava a mais de 15 metros do curso d'água a construção, a passagem que ele fez, porém, a menos de 30 metros do curso d'água, ou seja, estava em área de preservação permanente. Este crime do artigo 48, a pena máxima dele não ultrapassa 2 anos. Então, quando o fato se amolda a esse crime, ele é julgado no juizado especial. E neste caso em questão que eu estou contando para vocês, o julgamento estava sendo na justiça comum. E eu estranhei já esse fato. Aí eu dei uma lida melhor no processo e eu vi que o cidadão, ele estava sendo denunciado por desmatar uma floresta de preservação permanente, que é o crime do artigo 38 da Lei 9.605, cuja pena dele é maior que 2 anos. Então, este crime ele é realmente julgado na justiça comum. E durante a audiência, o promotor me fez algumas perguntas, a advogada também
da defesa do cliente me fez algumas perguntas que eu, neste caso, entendi, esse entendimento particular meu, que ambas as perguntas foram muito pouco relevantes para o processo. Eu fui ouvido, terminou minha oitiva, eu saí, a audiência também terminou, e a advogada do lado de fora, ela me perguntou, me procurou para me perguntar como que ela poderia acessar o processo administrativo, se tinha como acessar de forma online, etc, etc, etc. Aí eu expliquei para ela a situação. Aí, aproveitando a oportunidade, eu fiz uma pergunta para ela. Por que que ela não havia me perguntado durante a audiência se existia floresta no local? Ela ficou sem entender a situação e me questionou por que que ela deveria me fazer essa pergunta. Então, eu expliquei para ela que o cliente dela estava sendo processado por desmatar uma floresta de preservação permanente. Floresta de preservação permanente é a floresta situada na área compreendida como tal. Ou seja, se existe uma floresta situada em área de preservação permanente, essa floresta também é considerada de preservação permanente. Porém, neste caso, não existia floresta. E a doutrina majoritária, ela conceitua floresta como uma vegetação de grande vulto, que cobre grandes extensões territoriais, uma vegetação mais exuberante. E neste caso, não havia sequer uma árvore nativa no lote. Então, se o promotor estava denunciando o cliente dessa advogada por desmatar uma floresta de preservação permanente, ficando comprovado que não existia floresta no local, não existia o crime, que seria um crime impossível. Como você vai desmatar uma floresta que não existe? Aí ela pediu mais algumas orientações referentes ao processo e ela até relatou. Na faculdade de Direito, a gente não vê praticamente nada de direito ambiental, principalmente voltado para os casos práticos que nós, profissionais da área ambiental, tanto fiscal, tanto consultor ambiental, engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, o agrônomo, etc., aborda no dia a dia, se depara no dia a dia. E também na pós-graduação, se você fizer uma pós-graduação renomada, muito boa na área ambiental, você vai ver que ela aborda muito questões de âmbito federal. Decreto 6514, regulamentos do IBAMA, e a maioria dos profissionais ambientais dificilmente irão se deparar com uma questão que foi embasada em normas federais. Uma autuação do IBAMA, uma regularização junto ao IBAMA. Por quê? A competência em relação ao meio ambiente, ela é comum. Ela pertence à União, os estados e o município. Então, a maioria absoluta das regularizações ambientais, elas ficam por parte do estado. Posteriormente, uma parte fica por parte dos municípios, que possuem competência para fazer a regularização ambiental, e uma parte fica para a União. Para a União fica aquelas regularizações ambientais de maior vulto, de maior complexidade, que às vezes envolvem mais de 2 estados, etc. Então, o profissional ambiental, a não ser que ele atue numa grande empresa, ele vai se deparar com a maioria dos trabalhos na área de meio ambiente baseado em normas estaduais. Então, ele vai se deparar em trabalhos cujo conhecimento exigido é da legislação municipal ou da legislação do seu estado. Então, falta no mercado alguns treinamentos voltados para essa questão de legislação, de normas, de procedimentos que envolvem regulamentações estaduais e municipais também. E por que falta isso? Porque um treinamento, por exemplo, uma pós-graduação, ela é feita para o âmbito do país inteiro. Então, eles vão querer abordar alguma coisa, que abarque todo o país. Eles não vão querer abordar a legislação
a norma de um estado específico. Porém, eu entendo que isso aí não é o mais adequado. Por quê? Se você abordar, mesmo que seja a legislação de um estado, a legislação dos demais estados, em regra, ela vai ser análoga. Agora, a legislação federal, ela acaba tendo muita diferença, porque ela é uma coisa feita para todo o território. Agora, a legislação dos estados, cada um tem seu território, que é mais ou menos semelhante, um território ao do outro, uns um pouco maiores, outros menores, mas a legislação acaba sendo bem semelhante em todos os estados. Então, eu senti que faltava, na área de meio ambiente, um treinamento mais voltado para casos que profissionais vão se deparar no dia a dia, na prática. Que eles vão atuar com aquilo, que eles vão regularizar aquele tipo de intervenção. E neste caso, desse processo que eu estava falando para vocês, qual profissional que necessitaria atuar nesse processo? Primeiro, o advogado, que conhece do direito ambiental, porque ele já teria percebido lá no início do processo um equívoco ali, que o Ministério Público está denunciando seu cliente por um crime que ele não cometeu. Ele cometeu, sim, uma intervenção em área de preservação permanente, que, na maioria dos estados, configura infração administrativa, e também há entendimentos que configuram o crime do artigo 48 da Lei 9.605, que é impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Aí vem essa questão. Alguns vão dizer que, por falar no artigo demais formas de vegetação, abarca, no caso, vegetação que não é nativa, gramíneas, exóticas, etc. Porém, meu entendimento é outro, porque o artigo ele fala demais formas de vegetação, mas antes ele fala regeneração natural. A vegetação que ela não é nativa, ela não se regenera naturalmente em determinado local. Então, se fala regeneração natural, tem que ser de vegetação nativa. Então, quando fala demais formas de vegetação, porque tem vegetações que não são florestas. E tem vegetações que se enquadram no conceito de florestas. Mas ambas têm que ser nativa para configurar esse crime deste artigo, para configurar a conduta que esteja impedindo ou dificultando a regeneração de florestas e demais formas de vegetação. E dando sequência aqui, qual profissional que precisaria, então, atuar nesse processo? Primeiro, o advogado, que entenda de direito ambiental, para ver que aquela denúncia está sendo embasada em um artigo que não configura. E um técnico na área de meio ambiente. Um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, um agrônomo, um biólogo, etc. Um profissional habilitado para fazer um laudo relatando que naquele local não existe floresta. Porque tendo um laudo de um profissional competente na área ambiental, ele vai embasar e comprovar todas as alegações do advogado. Então, o advogado iria alegar, nesse caso, que o réu na ação não cometeu o crime de desmatar floresta considerada de preservação permanente, tendo em vista que não havia floresta naquele local. Fato este comprovado pelo laudo técnico em anexo. Aí viria o laudo do profissional, com foto, com imagens e com análise técnica do profissional ambiental que não havia floresta naquele local onde o cidadão fez a passagem. Então, já neste caso, exigiria a participação de um advogado e de um técnico na área ambiental, para comprovar essa conduta que não configuraria o crime que o promotor estava denunciando aquele cliente. Provavelmente, se o advogado ele não fez isso, não fez a petição inicial dele embasada dessa forma, não comprovou ela através de um laudo técnico, provavelmente aquele cidadão ele foi condenado
ou fez algum acordo lá, né, de transação penal, de suspensão do processo, pelo crime que ele não cometeu, por falta de comprovação no processo pelos profissionais que a conduta não se amoldava ao crime do artigo 38 da Lei 9.605.